Quando o mestre fizer o convite para os salvos no reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma. Boa tarde, meus amigos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, ela venha entrar sobre o seu lar, venha alcançar toda a sua família. Que Deus, através dessa live, Ele venha falar ao nosso coração através da palavra dEle. E que você venha ser grandemente visitado e abençoado, em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, Cláudia Vieira, Arlene, Anídia Vitória, Henrique Neri, Heloísa, Tereza Neri, Rai Costa, Mari Lúcia. Que o Espírito Santo possa se manifestar e operar. Já vai compartilhando essa live. O título da mensagem de hoje: a minha identidade espiritual. Deus tem algo aqui lindo e tremendo. É o que eu estou tratando hoje, essa palavra, a qual o Espírito Santo, Ele falou essa madrugada toda comigo, foi mostrando como um filme passando na minha cabeça, no meu coração, e Deus vai falar aqui tremendamente comigo, com você. Cíntia Alcântara, boa tarde. Raimunda Nazaré, boa tarde. Isso, vai compartilhando, vai chamando os amigos aí, chame a família para poder se alimentar desta palavra linda, essa palavra poderosa, a qual Deus vai falar aqui ao nosso coração, no nome de Jesus. Enquanto isso, vamos escutando um louvor aqui. Fernandes Lima, Baiano de Jesus. Isso, vai compartilhando essa live, faça a sala de vídeo aí, convide os amigos. Deus tem algo aqui muito lindo a falar comigo, com você, e que essa palavra possa te abençoar rica e abundantemente. Decidi que no céu viverei, ao lado dos santos, diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá, o destino será cruel. A minha identidade espiritual. Vamos estudar um pouquinho aqui no segunda carta aos Reis, capítulo 5, é a nossa mensagem de hoje. E que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar, de agir e manifestar sobre a tua vida, no nome de Jesus. Vão chorar amargamente, ai, 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 ai. Mas quem tem as vestes brancas vai ouvir do meu Jesus. Glória a Deus, vinde benditos do meu Pai. Quando o mestre fizer o convite para os salvos do reino entrar, Vera, Arlene, Amanda, boa tarde. Que Deus ele venha operar e se manifestar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas um minutinho, já vou trazer esse recado. Uma palavra muito forte, profunda, em nome de Jesus. Eu não posso vacilar, tenho que me preparar, buscar a santificação. Deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo aí direitinho? Manda um ok aí se está o som chegando. Está ouvindo aí perfeitamente? Me dá um retorno aí, para que eu possa trazer essa mensagem, essa palavra, e que Deus venha falar ao seu coração. Isso, veja aí para mim se o som está chegando direitinho. Se está me escutando aí. Manda um ok aí para mim, pastor, está chegando o som aqui perfeitamente. Ok? Ok. Quem mais? Ok.
Segunda carta aos Reis, capítulo 5, é a mensagem que nós vamos estudar aqui hoje, e que Deus, Ele possa falar tremendamente ao seu coração. Eu te pediria que você desse a máxima atenção agora, que você pare um minutinho para entender o que Deus, o nosso Senhor, tem aqui a falar com você no dia de hoje. Deus, Ele iluminou meu coração de uma forma tão linda, e eu acredito que esta palavra, ela vai te ajudar. É uma palavra tremenda, que vem do coração de Deus ao seu e ao meu coração. Título da mensagem: a minha identidade espiritual. Quando falamos de identidade, estamos também falando de algo que identifica uma pessoa ou alguma coisa. E aí eu pergunto, qual a sua identidade? Quando as pessoas olham para você, do que elas se lembram? Quem nós somos? Quem nós somos? A Bíblia nos mostra aqui que a mensagem de hoje, e eu pediria a sua atenção, que você tivesse todo o cuidado, que nada tire a sua atenção, que você esteja totalmente agora reservado, exclusivamente, para que Deus, o nosso Senhor, possa ministrar ao teu coração e abençoar a sua vida. Entrou aqui a Priscila Vieira, Valzelita, Cristina Sá, Espaço, Kelly Menara, boa tarde. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, o versículo é o 2. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção, você já deve ter escutado essa mensagem muitas vezes, mas com essa revelação eu acredito que não, porque Deus, Ele me agraciou com essa mensagem no dia de hoje. Estou muito feliz com essa mensagem e eu acredito que o Espírito Santo vai falar com você. A Bíblia fala de um momento de guerra, um momento de luta. Os inimigos combatiam cidade contra cidade e o objetivo era ali alcançar os despojos daquela cidade. O ouro, a prata, e ali também se tinha jovens, mulheres, todos eram levados como prisioneiros. E aqueles que se recusavam ou não tinham uma certa condição, eles matavam a fio de espada. Então a Bíblia é muito resumida, mas a Bíblia fala aqui do momento que um soldado, um chefe da Síria foi até Israel. E ele arrancou de lá uma menina, tirando ela do seio da sua família, tirando ela da sua casa, da sua parentela, e a levou para a Síria. E lá ela se tornou escrava, serva desse grande chefe do exército da Síria. Ao primeiro momento era um homem, um chefe de sucesso, um homem respeitado, e ele levou essa menina para dentro da sua casa, para ser ali escrava, serva de sua mulher. Então, humanamente dizendo aqui, no raciocínio humano e lógico, esta jovem tinha tudo para ter ódio, ser revoltada, ela ser ali revoltada, indignada com aquele homem que a arrastou da sua cidade, da sua parentela. E a Bíblia aqui tão resumida que não fala se ele tirou a vida de sua mãe, de sua família, somente que ela foi levada para ser escrava, serva de sua esposa. E Naamã, sendo o chefe, o general, era um homem respeitado, um homem de grande valor.
Os seus soldados o respeitavam, o próprio rei o respeitava. Então era um homem que usava os seus trajes de guerra, de batalha, a sua couraça, a sua armadura. Mas esse homem, quando chegava em casa, a sua identidade era uma identidade de um homem que sofria. Era a identidade de um homem que não conhecia realmente a Deus. Era um homem que servia aos deuses, mas não a Deus. E quando esse homem chegava em casa, ele tirava a sua armadura, a sua roupa de guerra. Ali ele demonstrava verdadeiramente quem ele era, a sua identidade. E esta jovem que estava a serviço da sua esposa e na sua casa, ela observou e viu o sofrimento desse homem, o sofrimento que ele passava, o que ele enfrentava. Mas olha o que diz a Sagrada Escritura. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então eu vejo aqui, primeiro, a identidade desta jovem. Olha a identidade dela: serva. Uma jovem que tinha tudo para se revoltar, para guardar a ira, o ódio no coração, que passou por maus bocados, por momentos difíceis, mas tem aqui a sua identidade e o seu caráter de uma cristã, de uma filha de Deus, que não retribui aquele homem que o arrastou, que o tirou da sua terra, da mesma forma, mas mostra aqui o verdadeiro caráter e a identidade de uma serva de Deus. E olhando para a esposa de Naamã, no momento que ele não estava em casa, disse: olha, se o meu Senhor, tratamento, se o meu Senhor conhecesse o profeta que há lá em Samaria, ele o restauraria dessa lepra. Amado, querida, eu não sei o momento que você possa estar enfrentando hoje. Eu não sei quantas vezes você foi ferido, machucado, decepcionado, quantas frustrações você já passou e enfrentou na sua vida. Quantas pessoas te humilhou, te feriu, pisou em você. Mas o seu caráter de cristão, de cristã, de servo, de serva, ele não pode ser corrompido. Você não pode agir da mesma forma, da mesma maneira, ainda que você esteja na prova, ainda que você esteja passando um momento de luta. A sua vida, ela está na mão de Deus, na mão de Jesus. E Jesus, ele cuida dos seus. Jesus, ele cuida dos seus filhos. Que esse momento de luta que você possa estar vivendo hoje, essa prova que você está enfrentando, essa luta, mais à frente, vai ser a sua vitória. Que esse momento de tempestade vai trazer a grande bonança de Deus para a tua vida. Muitos te viram prostrado, caído e não te ajudaram. Mas o Senhor, em nenhum momento, ele se esqueceu de você. Até essa luta tem que ser um aprendizado. Até esse momento difícil que Deus até permitiu, é para o seu crescimento. É preciso você tomar esse momento e acreditar em Deus. Ainda que você, me perdoe, mas entenda a palavra, tenha sido machucado. Deus não tem culpa alguma de você ter passado por esse momento. E muitas vezes
Você não tem compromisso com Deus, mesmo estando na igreja. Você não tem respeito pela palavra. Esta jovem foi arrancada do seu lado, do seio da sua família, e quando vê o sofrimento desse soldado, desse chefe, ela olha e diz: olha, se ele conhecesse o profeta que é lá em Samaria, ele o restauraria dessa lepra. Porque ela, sendo serva, ela reconheceu que Eliseu era homem de Deus, que poderia mudar a história da vida de Naamã. E a esposa de Naamã observou atentamente aquilo que aquela jovem falava. E quando Naamã chegou em casa, ela diz: olha, sabe essa serva que você me trouxe aqui? Ela falou que lá em Samaria há um homem de Deus, há um profeta. E se você for até ele, ele vai mudar a identidade da sua vida. Ele vai mudar a história da sua vida. Mas qual que era a história desse homem, sendo um homem de valor, sendo um homem, um chefe do exército do rei da Síria? Diz no 5:1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Era um grande homem diante do seu senhor. E diz mais: e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão, homem valoroso, porém, ele era leproso. A identidade de Naamã era um homem leproso, era um homem sofrido. Quando estava com a sua armadura, com as suas vestes, em cima do cavalo, na guerra, era um homem respeitado, de grande valor. Mas quando chegava em casa e tirava as suas roupas, a sua identidade era de um homem leproso, um homem sofredor. Era um homem que vivia o sofrimento. Você pode ter passado pelo momento difícil da sua vida. Você pode ter sido ferido, ferida, machucado. Você passou por um momento de traição. É difícil, é duro, mas é preciso entender que Deus é o único que tem o poder de mudar essa história. E você que já conhece a Deus, mais ainda você não pode mudar a sua identidade, o seu caráter. Você não pode guardar no seu coração o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, porque o seu coração é morada de Deus. A sua vida é do Senhor Jesus, Ele está no controle. Então ela leva até a mulher de Naamã a solução, que era preciso ele mudar a identidade dele, indo até o profeta, indo até o homem de Deus. E quando a sua esposa fala, ao mesmo momento ele vira, sai da casa e vai para o palácio. Chega diante do rei da Síria e diz: olha, aquela jovem que eu trouxe, a serva de minha esposa, falou assim, 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 que lá em Samaria há um homem de Deus, um profeta, que ele pode me restaurar. E o rei disse: espera aí, Naamã, eu vou mandar cartas para o rei de Israel, falando da sua situação, e quando você chegar lá, ele vai te restaurar dessa lepra. Mas a jovem não falou o rei, a jovem falou o profeta. Deus me colocou aqui como anjo, como boca dele para falar com você. Você é uma serva, um servo de Deus. Ainda que você tenha sido decepcionado, frustrado, traído, ferido, não retribua da mesma forma. Pastor Nelson está doendo. Pastor Nelson, tem sido difícil. Eu sei. Eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto desses tempo pregando o Evangelho, há mais de 20 anos, já atendi muitas pessoas. E pessoas que aprenderam a ouvir a voz do homem de Deus, Deus se manifestou na vida deles. E hoje, nessa tarde, Deus quer mudar a sua identidade. Deus quer te mostrar que com Ele
Você vai passar por esse vale, por essa tempestade, mas de cabeça erguida, porque Ele vai te dar a tua vitória no nome de Jesus. E quando Naamã recebeu esta palavra, com alegria, ele foi. E chegando diante do rei, aquela carta, o rei se indignou, ficou revoltado, dizendo: peraí, eu lá sou Deus para dar vida ou tirar? Isso é uma afronta, tem algo contra mim. E chegou diante do profeta o que estava acontecendo, a indignidade, a revolta, a indignidade do rei, a revolta do rei, que ele havia rasgado as vestes. E o que o profeta responde? Olha o que diz no 8. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Essa menina, com a sua identidade de serva, obediente a Deus, coração puro, coração limpo, fala sobre o profeta que há em Samaria, homem de Deus. E Naamã vai, mas vai até o palácio, até o rei. Mas Eliseu diz ao rei: manda vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. O que mais me chama a atenção é agora, porque quando Eliseu manda ir até ele, para que Naamã entendesse que há profeta em Israel, Eliseu entende que esse homem precisava ser aquebrantado, esse homem precisava ser humilhado. Era um homem soberbo, porque ele era o chefe do exército da Síria, que era um homem de valor e de grande respeito diante do seu Senhor. Mas agora ele não estava mais lidando com as coisas naturais, mas com as coisas espirituais. Ele tinha um certo conhecimento, mas Eliseu, dirigido por Deus agora, ele prova nesse momento o caráter e a identidade desse homem chamado Naamã. Porque Eliseu não o atende, mas Eliseu coloca o seu servo para falar com Naamã, para receber Naamã. E quando Naamã chega à porta da casa de Eliseu, com a sua comitiva, com os seus soldados, Eliseu não atende, mas manda o seu servo. E o seu servo leva um recado dizendo: olha, o profeta disse que se você mergulhar 7 vezes no Jordão, Deus vai te restaurar. Deus vai restaurar você dessa lepra. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. E quando Naamã recebe essa palavra do servo Geazi, ele olha e diz: espera aí, eu pensava comigo que ele ia se colocar diante de mim, ia invocar o nome do seu Deus, ia colocar a mão sobre o lugar enfermo e ia me restaurar dessa lepra. Mas ele quer que eu vá mergulhar nesse rio barrento, sujo. Não tem Abana, Parpaz, rios de Damasco, águas cristalinas, águas puras. Mas ele quer que eu mergulhe aí? De jeito nenhum. E ele foi embora, revoltado. Os seus servos correm atrás e diz: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Faria. Mas olha o que ele pediu: para o senhor mergulhar 7 vezes e o senhor vai ser curado. Olha aqui a identidade desse homem: leproso, arrogante, coração duro, olhar altivo, desrespeitou a ordem do profeta, deu pouca importância àquilo que o profeta deu, que ia mudar a vida dele. Deus, ele pode mudar a sua vida.
Deus pode, quer e vai mudar a tua história. No dia de hoje, Deus vai mudar a sua identidade. Deus vai fazer você novamente sorrir, se alegrar. Mas o seu coração tem que ser aquebrantado. O seu coração tem que se aquebrantar diante de Deus. Você olhar para Ele e dizer: Deus, é verdade. A minha identidade eu não tenho vivido. Eu não tenho respeitado a palavra. Eu não tenho sido fiel na minha forma de falar, de viver, de me comportar. Eu não tenho dado valor a tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor pagou um alto preço para que hoje eu possa estar aqui. E eu não tenho sido fiel ao Senhor, à tua palavra, os teus mandamentos. E quando Naamã ouviu a voz dos seus servos, ele parou e refletiu. Se humilhou, quebrou todo o orgulho que havia dentro dele. E Naamã entrou no Jordão. Mergulhou uma, mergulhou duas, mergulhou 3, 4, 5, 6 e nada aconteceu. Mas quando ele mergulhou a 7ª vez, a vida desse homem mudou. A carne desse homem se transformou numa carne de um menino. Um homem, a Bíblia não fala a idade, mas já era um homem, um soldado, já tinha uma certa idade. E a carne se tornou como a carne de uma criança. O que o Senhor pode fazer na tua vida é maior do que o que você precisa, do que o que você espera. E quando Naamã recebeu a cura, quando Naamã viu a sua carne como a carne de uma criança, eu tenho que esse homem chorou, esse homem se derramou em lágrimas, e esse homem reconhece que somente Deus poderia mudar a história da vida dele. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar a história da tua vida, que Deus pode mudar esse quadro que você está enfrentando, que Deus pode mudar essa situação que você está passando. Sim, é real que nós estamos enfrentando hoje, no Brasil, no mundo, sim, é real, mas a nossa confiança está em Deus. Cuidado, aonde você está colocando os seus ouvidos, os seus olhos. Para que você está dando ouvido? Você está aí recebendo uma notícia, e recebendo uma notícia, e recebendo uma notícia. Aí você fica apavorado, você fica aí com medo, você fica desesperado. E aí que o inimigo age. É aí que o inimigo se manifesta. Mas quando Naamã passou por esse processo e respeitou, o que ele fez? Olha o que diz o 15, que lindo. Que lindo, porque Deus muda agora a história desse homem chamado Naamã. Deus dá a Naamã agora uma nova identidade. Qual tem sido a sua identidade? Deus mudou. Era um homem leproso. Era um homem que sofria. Era um homem que tinha vergonha quando chegava na sua casa e tirava as suas vestes. Era um homem leproso. Essa era a identidade de Naamã. Mas Deus muda a identidade dele. Como assim? Olha o que diz o 15. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 15. Então voltou ao homem de Deus. Olha o que ele faz. Ele voltou ao homem de Deus. Mas agora não é Geazi que recebe Naamã. Quem recebe Naamã agora é o profeta Eliseu, o homem de Deus, a quem aquela jovem disse: se você conhecesse o profeta que há em Samaria, ele restauraria a sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus pode mudar a tua história, que Jesus pode enxugar suas lágrimas, que Jesus pode restaurar o seu lar, que Jesus pode restaurar a sua vida, que Jesus pode te cobrir com o manto dele, que Jesus pode no dia de hoje escrever uma nova história na sua vida, que Jesus pode sim mudar a tua identidade, mudar esse momento que você está enfrentando.
Mas você que já serve a Deus, que anda com Deus, você não pode mudar a sua identidade. Você não pode mudar o seu caráter de cristão, de servo, de obediente a Deus. Naamã, quando volta, ele volta mudado, transformado, com uma nova identidade. Não é mais aquele homem duro, estúpido, aquele homem ali com coração, se achava, porque era o chefe do exército do rei da Síria, homem de respeito, grande valor, mas agora é um homem aquebrantado. Diz no 15: então, voltando ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que não tem em toda a terra, que não há um Deus senão em Israel. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele reconhece agora, não é mais aquele Naamã, não é mais aquele homem duro, não é mais aquele homem que a sua identidade era de um homem leproso, a sua identidade era um homem ríspido, duro, mas agora um homem aquebrantado. Agora um homem que reconhece que os seus deuses não tinham poder algum, que os deuses a qual o Senhor o colocava a servir, que ele se prostrava, não tinha poder, porque só havia um Deus, e só Deus há em Israel. É esse Deus que tudo pode, é esse Deus que pode mudar a tua história, é esse Deus que vai mudar a tua vida, é esse Deus que te lavou, que te remiu, é esse Deus que vai te abençoar. Novamente, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Naamã, quando recebe ali a sua nova identidade, que recebe o seu milagre, e reconhece a grandeza de Deus, levou ali mudas de vestes, ouro, prata, especiarias, e ele diz: profeta, recebe agora uma bênção minha. O profeta diz: não, porque toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, seja dado a Jesus. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele tem saudade de você. Volta para a casa do Pai, volta para a presença do Senhor, volta a exercer aquilo que um dia Deus confiou a você. Você tem o chamado mais lindo de todos, porque você foi chamado por Jesus, você foi escolhido pelo Pai para o servir, para estar à frente na obra dele. Ele te ungiu. Aquela jovem, a identidade dela era de servo, a identidade de Eliseu é de servo, profeta, homem de Deus. E quando Naamã entende, vê ali que o profeta não o recebeu, mas ele faz um pedido ainda ao profeta. Que pedido é esse? Eu vejo um dos pedidos mais lindos na Bíblia, porque esse homem não queria mais outro Deus a não ser o Senhor, que ele não feriria mais a sua fé, que ele não mudaria mais a sua identidade, porque a identidade dele agora era reconhecida. Ele viu Deus operar, ele entendeu que não havia em toda a terra Deus senão em Israel. E qual o pedido que ele faz? 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, dai-se a esse teu servo uma carga de terra
de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Olha que lindo, o que Jesus fez na sua vida, a história que Jesus escreveu na sua vida. Eu quero dizer para você com essa mensagem hoje, a minha identidade espiritual. A sua identidade qual é? De filho, de servo. É isso que eu quero que você entenda. Um grande preço foi pago, uma grande obra foi realizada. Eu quero orar por você nesse momento. E na hora que eu estiver orando, um louvor vai ser entoado. E eu falo sem medo. Você será visitado por Deus nesse momento. E na hora que Deus te visitar, e você vai sentir a presença de Deus tão grande, entra no seu quarto, fecha a porta, leva o celular para lá. A família está aí reunida, dobra os joelhos. Eu quero orar por você. E na hora que eu estiver orando, esse louvor vai ser entoado. Deus pode tudo. Deus vai entrar aí na sua casa agora. Deus vai entrar nesse local onde você se encontra. Você vai ser visitado, impactado. E eu te aguardo aqui na igreja. Hoje eu estou entregando para todas as pessoas o mel e o trigo, baseado em Salmos 81:16, que Deus tem preparado para o teu povo o trigo fino e o mel saído da rocha. O mel representa a saúde, o trigo a prosperidade. Eu estou te entregando hoje, até às 9 horas da noite, às 21 horas, venha retirar na igreja, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos junto comigo. Eleva o seu pensamento a Deus nesse momento. Pai, Deus dos céus, poderoso, Criador do céu e de todo esse universo. Deus, há muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que se encontram feridas, machucadas, que foram decepcionadas, feridas, pessoas que se distanciaram, que a sua identidade, meu Pai, foi ferida, a sua identidade, meu Pai, foi transpassada. Mas eu te peço, Senhor, que como o Senhor mudou a vida de Naamã, e o Senhor deu a ele a identidade tão linda, a qual ele disse que não serviria a outro Deus, nem ofereceria holocausto a outro Deus, a não ser ao Senhor. Pai, é a tua filha, é o teu filho, é o teu servo, a tua serva. Alcança agora, Pai. Manifesta o teu poder aonde se encontra esta família, aonde todos estão reunidos nesse momento, meu Pai, através dessa live. Alcança agora, Pai, eu te peço. Manifesta o teu poder, a tua grandeza. Espírito Santo agindo, Senhor, vem agora. Pai, o Senhor tudo pode. Eu creio, Deus. Eu creio, meu Senhor. Eu creio. Visita ela, Jesus. Visita ele, Jesus. Visita este filho. Visita esta filha. Fala, Senhor, ao coração. Fala, Jesus. Oh, Jesus. Eu creio. Ele está te visitando aí agora. Jesus está te tocando nesse momento. Jesus está te tomando. Ele está te tomando nesse momento.
Se entregue a Ele de todo o seu coração. Se entregue a Ele de toda a tua alma e declare: Deus pode tudo. Ele está curando a tua alma. Ele está curando o teu coração. Ele está tirando a tua dor. Ele pode tudo, Ele é Deus. Aleluia. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Cura, Jesus, restaura. Dê uma nova identidade, Pai, para ele e para ela. Abençoa, Senhor Jesus, eu te peço. Abençoa, Senhor. Ainda que vieram as lutas contra você, você está com Deus. Pela fé você pode receber, receba aí agora. Há uma unção muito forte descendo aí agora. Ele pode tudo, Ele está te visitando. Aleluia. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Seja visitado nesse momento. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Eu creio, Jesus. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Glória a Deus. Ele está aí do seu lado nesse momento. Ele está operando sobre a sua vida. Ele está tocando no seu coração. A mão de Jesus, ela está te abençoando. Que o Espírito Santo tenha me usado aqui, através dessa palavra, a falar ao seu coração. E que a sua identidade espiritual seja de servo, de filho, homem e mulher, compromissados com Deus. Volte para a casa do Pai, para a presença do Pai, e deixa Ele te usar. Essa jovem tinha tudo para ficar revoltada, mas ela mostra a identidade de uma filha, de uma serva. E ela diz: se ele conhecesse o profeta, e ele conheceu o profeta. Ele foi curado, e mais do que curado, ele conheceu e reconheceu que somente o Senhor é Deus, o Deus de Israel. Que você seja agraciado com essa mensagem, que você possa vir aqui hoje retirar o mel, o trigo, ser abençoado. Palavra abençoada, obrigado. Que Deus tenha falado. Simplesmente fui aqui um porta-voz, um instrumento de Deus. E que Deus tenha falado ao seu coração, que você venha a ser grandemente visitado, abençoado, e que você volte a estar diante do Senhor, que a sua identidade de cristão, de servo, de filho, seja escrita no dia de hoje. Domingo que vem, eu vou estar entregando aqui o bálsamo que representa a cura. Vou entregar para você um fraconete com bálsamo, você vai levar para sua casa. Diante da palavra que você recebeu hoje, você vai estar recebendo domingo que vem o bálsamo. Domingo que vem já não tem culto presencial, só no dia 31, segundo o decreto do governador.
Mas hoje está aqui de porta aberta, estamos entregando. Venha receber. Ainda dá tempo. A bênção do Senhor será sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva. P de pato, R de rua, ponto, Nelson Moura Oficial. Faça sua inscrição, ative o sininho, curta as mensagens e que Deus fale mais ao seu coração e te abençoe rica e abundantemente. A obra de Deus necessita de recursos, temos muitos compromissos. E se você é uma pessoa que ama essa obra, você é uma pessoa que fala assim, pastor, eu sou dizimista, sou ofertante, ainda não levei esse mês para a igreja, faça uma transferência, faz um DOC, você tira um print, uma foto, manda para o meu WhatsApp, é o 92, que é Manaus, Amazonas, 995-247399. Você que é uma pessoa que serve a Deus, sabe, você é fiel a Deus, é compromissado com Deus, sabe que a obra necessita, a obra de Deus precisa. Mas acima de tudo, que Deus tenha falado, Deus tenha me usado para te abençoar. E amanhã às 11 horas estou aqui trazendo mais uma palavra, uma direção de Deus para te abençoar. Um forte abraço e que a bênção do Senhor seja sobre sua vida e sobre toda a sua casa em nome de Jesus. Até amanhã em nome do Senhor.